sou Manu Albuquerque, sou arquiteta urbanista formada pela UFRN e em 2016 eu fiz um trabalho, desenvolvi minha dissertação de mestrado estudando a obra residencial do arquiteto Moacir Gomes da Costa, né? E para começar a estudar esse arquiteto, né, que eu já tinha conhecido antes, eu parti sobre a sua história de vida. Eu conheci Moacir Gomes em 97, quando eu era estudante de graduação, né, e foi meu primeiro estágio no então Iplanato, né, que hoje é a CEMURB. E naquele período, o Moacir ele era o secretário, né, do Iplanato. E foi muito interessante perceber, naquele meu primeiro contato, eu, uma jovem, né, tinha 18 anos, e me deparei com aquela figura super dinâmica, né, um senhor já com 70 e alguma coisa, cabecinha branca, sempre passeando para lá e para cá, correndo, e extremamente educado, carismático, sempre falava com a gente, e aquilo já me provocou um interesse, né, naquele primeiro momento, e uma admiração, porque era o secretário, né, e ele passava e falava com a gente, que era estagiário e tal. Então, eu acompanhei durante esse período, né, algumas reuniões, e me despertou uma admiração, né, sobre aquela figura. Depois, na faculdade, eu fui percebendo mais quem era aquele personagem da nossa história da arquitetura, né? E o quanto ele era importante e o quanto ele é importante, né, para a nossa história. Para falar um pouco mais, falar um pouco melhor, né, vamos resgatar um pouco dessa história dele, né, da pessoa. Moacir ele nasceu em Caicó, em 1927, mas muito cedo ele veio morar aqui em Natal. Então, ele se considerava um cidadão natalense, né? Tinha uma relação com Seridó, mas ele se considerava um cidadão natalense. E aí, ele contava, né, que muito cedo, por causa da guerra, aqui ele foi se familiarizando com esse movimento da guerra, aprendeu a falar inglês, ele foi trabalhar na base aérea, teve muito contato com os americanos, era um excelente datilógrafo na época, né? Então ele foi contratado ali nessa instalação da base aqui, ficou nesse período assimilando muito da cultura americana, né? Gostava muito de música, aprendeu a tocar, né? Segundo ele, com o pessoal ali da base. E isso é um recorte interessante. E ele era apaixonado por desenho, né? Ele desenhava muito, ele disse que desde a infância ele tinha essa habilidade natural com o desenho e tinha projeções bem futuristas, né, da cidade em si, quase como como quem projeta um desenho animado ou uma visão futurista, uma capa de uma revista futurista, né? Então, ele tinha muita vontade de trabalhar como artista plástico. E tinha mais duas paixões, né, que era o futebol e a música. Ele gostava muito de música, gostava muito de cantar, inclusive cantava muito bem, né? E ele resolveu então cursar Belas Artes. E foi fazer isso no Rio de Janeiro, né, onde morava um tio dele. E ele organizou a vida dele e foi para o Rio com esse intuito de estudar Belas Artes. E aí ele disse que, ele contava, né, que o plano inicial era esse, né, o plano real era esse, estudar Belas Artes e ser artista plástico. Mas alimentava também duas fantasias, que era ser jogador de futebol e ser também cantor de rádio, né? Isso é uma curiosidade assim dessa personalidade, né, tão multifacetada. E aí ele contava, né, que quando chegou no Rio e foi recebido por esse tio, o tio dele já começou a falar, olha, você não tem grana, você não tem dinheiro, sua família não é rica para que você possa ser um artista influente, alguém que possa ter um bom marchand, que possa lhe lançar no mercado das artes. Então, o que é que você vai fazer com um curso de Belas Artes?
que é que você vai fazer como artista plástico? Que dinheiro você vai ganhar? E aí ele dizia que o tio foi mostrando pela cidade a ele como viviam os artistas que tinham as mesmas condições que ele, né? Aqueles artistas de rua que vendiam quadros, telas, no Rio de Janeiro, na praia. Então, assim, era uma coisa mais, uma visão mais romântica da arte, né? E aí ele foi percebendo que realmente aquilo para ele era muito difícil. E o tio colocou para ele que uma excelente opção seria ele fazer arquitetura, né? Porque ele ia desenvolver essas habilidades de desenho e trazer de volta para cá, quando ele quisesse retornar, algo que fizesse a nossa cidade crescer. Era um estado que não tinha arquitetos, ou tinha muito poucos, né? Ele foi o primeiro arquiteto daqui a se formar no Rio de Janeiro, né? A gente tinha, na época, já aqui em Natal, João Maurício e Daniel Holanda. Daniel formado pela Universidade UFPE, né? E ele fazia parte desse núcleo inicial, né, dos arquitetos aqui na cidade, que era muito escasso para uma cidade que estava em pleno desenvolvimento. Um pouco de minha própria história. Após a conclusão do curso de Faculdade de Arquitetura em 1954 no Rio de Janeiro, cheguei a Natal em 1955 a convite do então governador Leonardo Marins, a quem devo o reencontro com minhas origens e as condições para tudo que produzi no estado, principalmente em Caicó, nossa cidade comum. De fato, no princípio não conheci nenhum arquiteto aqui em Natal nesta época, mas encontrei alguns excelentes engenheiros aqui residentes, muitos deles tais como Maestro Vitório de Carvalho, Edilson Fonseca, Moacir Maia, Marcelo Cabral, Kleber Bezerra, Luciano Coelho, Josemar Azevedo, José Henrique Bittencourt, Clóvis Gonçalves dos Santos e outros que a memória não se recusa de dizer. E aí ele alimentava aquele sonho também de ser jogador de futebol, enquanto ele se preparava para o início, né, tinha uma preparação para você poder entrar na faculdade, estudar mais matemática, por causa dos processos seletivos. Ele disse que curtia muito a vida carioca, né, a boemia, os jogos de futebol. Então ele disse que muito cedo também se esvaiu aquela fantasia dele ser jogador de futebol, porque não tinha como ele brilhar num campo onde jogava Helena de Freitas, né? Então, isso é uma coisa que eu me lembro bem do dia que a gente conversou sobre isso e eu até dei risada, né? Ele disse, não tinha como, não tinha. Ninguém pegava um homem dentro do campo. E a mesma coisa acontecia com relação à música, né? Porque ele dizia que era mais fácil ele ganhar o Grammy Harvard de Frank Sinatra do que ele ganhar aqui o Globo de Ouro contra Nelson Gonçalves. Então, era um páreo duro. Então, ele disse que começou a perceber que ali, entre o futebol, a música e a arquitetura, a área dele estava mais para a arquitetura mesmo, né? E aí, o que convenceu ele realmente foi quando o tio disse a ele que já que ele não ia ser um jogador de futebol e gostava tanto disso, ele poderia ter a possibilidade de desenvolver projetos, né, de edifícios esportivos que ele pudesse assistir a prática do esporte de uma forma bem adequada, né? Então, esses primeiros anos de vida dele foram por lá, né? Ele começou a estudar em 1949 e quando ele estava no terceiro ano, ele conheceu uma figura que foi muito importante na formação dele, que foi o arquiteto, né, professor Pedro Paulo Bernardes, que foi um dos autores, um dos arquitetos responsáveis pela obra do Maracanã. Então, como ele estudou com esse professor, ele começou a perguntar e a pedir ao professor que deixasse ele fazer uma visita às obras, né, que o estádio estava sendo construído naquele período. E aí ele se agarrou ali com o professor, de ficar, professor, preciso ver, eu preciso conhecer, eu gosto muito de futebol, tenho muito interesse em trabalhar com essa área no meu estado e eu gostaria muito de conhecer essa obra de perto. E aí o professor levou ele para uma visita no estádio e aí, a partir dali, ele se encantou, né, pela aquela estrutura
fenomenal, que a gente sabe que o Maracanã representa, né? Representou e representa. E resolveu fazer um trabalho de graduação dele, voltado para isso, né? E o professor Pedro Paulo Bernardes foi seu orientador nesse trabalho de conclusão de curso. E aí ele desenvolveu não somente um estádio de futebol, ele desenvolveu um centro olímpico, que foi denominado Centro Olímpico de Lagoa Nova, né? Que incluía, além do estádio, pista de corrida, área de atletismo, era um complexo mesmo, um complexo olímpico. No mesmo lugar onde foi construído o estádio Machadão anos depois, né? E aí esse projeto, esse trabalho ele foi muito bem avaliado, foi muito elogiado, e o professor Pedro Paulo Bernardes incentivou que ele voltasse e fizesse com que aquele projeto fosse executado. E aí ele correu atrás de fazer isso acontecer, né? Em longos anos, né? Porque ele terminou em 1953, 54 e passou ainda muito tempo trabalhando no Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou no Rio de Janeiro numa época em que a especulação no Rio estava muito crescente, então ele fez muitos projetos de edifícios residenciais, edifícios mesmo, né? Edifícios de apartamentos, participou de concursos, né? E ele tinha um parceiro de trabalho lá, que ele conheceu durante o curso, que era o arquiteto Vigor Artesi. E com esse arquiteto ele trabalhou durante muito tempo, né? Ele não ficou no Rio de Janeiro direto, mas durante cerca de 10 anos, né? Entre 54 até 64, ele ficou indo e voltando do Rio de Janeiro para Natal. E ele manteve essa parceria com o arquiteto Vigor Artesi, né? Com quem ele participou de projetos, de concursos. A gente tem o projeto do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, né, que é o CADEG, e é um projeto incrível, com linhas modernistas bem clássicas, assim, aquelas formas, linhas sinuosas, e é um projeto muito interessante. E está lá, até hoje, firme e forte, né? Esse resiste. E ele disse que foi se sentindo desgastado e desmotivado de ver o que ele aprendeu no curso, né, no auge da arquitetura modernista, onde você tinha o conceito de você viver bem, de você ter o homem, né, vivendo com qualidade de vida. A gente começava a ter esse conceito de você projetar a arquitetura para que as pessoas pudessem viver bem, viver de uma forma mais saudável, né, tendo realmente qualidade de vida, e ele não via aquilo se refletindo na prática, porque o que a especulação imobiliária trazia e traz até hoje, né, é você ganhar mais com menos. Então, quem o contratava queria que ele fizesse projetos mais baratos, com menor área, em áreas mais caras da cidade, para poder ganhar dinheiro. E ele disse que aquilo foi cansando ele com o tempo, né, e ele começou a pensar que aqui talvez ele fosse conseguir uma projeção melhor, fazer projetos melhores, né, que ele se sentisse mais realizado, né, com o que ele tinha aprendido e vivenciado, né. E aí ele começa a ficar nessa de ir e vir, começar a projetar, a tentar fazer contatos aqui já para tentar fazer essa obra do estádio, né, inicialmente Castelo Branco e depois, né, Machadão, ele se concretizar, né. De fato, foi um projeto que ele não foi construído na íntegra, houveram adaptações daquele projeto inicial que foi concebido para o trabalho de graduação dele, né, de conclusão de curso, porque ele trabalhava sempre em parcerias com outros profissionais, né, e aí a gente teve 2 engenheiros que tiveram muito presentes na obra dele, e nessa especificamente, né, do estádio Machadão, a contribuição gigantesca
a quem ele dava a maior parcela do mérito do projeto, né, que era o engenheiro Hélio Varela de Albuquerque, responsável pela solução estrutural. Né? Eles projetaram juntos, eles conceberam juntos essa solução e nesse projeto e em muitos outros que ele fez, o Moacir ele respeitava muito o que a gente chama de tectônica, né? a construção, o partido construtivo do edifício. E, nesse sentido, o Machadão, se a gente viu uma foto do período de construção com as colunas sendo erguidas, você vê que a alma do Machadão, de fato, estava ali. Né? Então, o ex-governador, né, Cortez Pereira, foi quem batizou o Machadão de poema de concreto, e o Moacir dizia, né, que se o Machadão era um poema de concreto, a estrofe principal não tinha sido dele, e sim do engenheiro Hélio Varela de Albuquerque, que era o responsável pela solução estrutural, e realmente isso faz muito sentido, né? Ele tinha uma visão incrível do ponto de vista de projetual, por ter sido um usuário assíduo dos estádios, ele sabia a questão das visuais, né? As pessoas que frequentavam o estádio Machadão, em jogos, diziam que o estádio não tinha pontos cegos, ou se tinham, eram muito poucos, porque ele tinha essa visão do usuário, então ele teve essa preocupação. Mas a questão estética, ela era muito alinhada, tanto às questões do terreno, como às questões construtivas, que foram soluções do Hélio Varela. Então, isso é muito interessante. Né? Ao longo dos anos, percebi que muitos dos edifícios que eu contemplava com admiração, que eu dizia, nossa, que edifício bonito, casas interessantes, modernistas, né, que era um estilo que eu gostava muito enquanto estava estudando, tinham sido feitas por ele. E cada vez mais esse interesse foi sendo ampliado. E aí, quando eu comecei a pensar em fazer um estudo, a pensar em desenvolver uma pesquisa acerca da história da arquitetura do Rio Grande do Norte, não me veio outra pessoa na cabeça, né? Foi justamente durante aquele processo de demolição, né, do estádio Machadão, a Copa chegando aqui no Brasil, chegando aqui no Rio Grande do Norte, e as discussões, né, vai demolir, vai reformar, e aí aquilo que para mim era parte do cenário da cidade, eu vi se transformar num certo drama, né, porque eu tinha pessoas que estudavam como eu, que eram pesquisadores, que eram professores, arquitetos, que defendiam a permanência até pelo ícone, né, arquitetônico que era o estádio. E, por outro lado, eu via pessoas que eram atletas, usuários do estádio, torcedores, e que já contemplavam essa visão de outra forma, que o estádio já não atendia mais às necessidades do esporte no tempo atual, né, em que a prática esportiva, especialmente dos grandes eventos mundiais, né, eles vão exigir uma estrutura muito diferente, né, especialmente para mídias, para a imprensa, o próprio conforto, a acessibilidade. E essas pessoas que defendiam a construção de um novo estádio, não era a demolição, era a construção de um novo estádio. Né, porque até então não se falava em demolir o estádio Machadão, e sim, vamos precisar construir um novo estádio para a Copa. E havia esse impasse, né, e eu ficava observando isso. Será que não dá para fazer uma reforma? Será que não existe a possibilidade de fazer uma reforma, uma adaptação, uma adequação para que esse estádio atenda realmente às exigências da FIFA para esse evento, né? Junto com outras tantas discussões que haviam, né, com relação à infraestrutura da nossa cidade, que também eram discutidas. Então, foi um tema que me chamou muita atenção naquele período, e aí eu pensei, não, vai ser com ele.
vai ser com ele, né? E aí a minha ideia inicial era fazer um estudo sobre a obra não residencial, né? Seria estudar os projetos corporativos, os projetos institucionais, os projetos desportivos. Só que ele fez tanta coisa, a produção dele foi tão extensa, e não só aqui, mas em outras cidades do Brasil, em outras capitais, em outros estados, que se tornava difícil fazer uma avaliação comparativa, porque eram muitos usos diferentes, né? E acabou que o meu trabalho foi tomando um outro rumo, né? No lugar de eu estudar essa arquitetura que não era residencial, né? Que era institucional, que era esportiva, com outros fins, acabei migrando, né? Para as residências, porque por uma questão realmente de estruturação metodológica. E aí eu fui me aproximando dele, né, fazendo os primeiros contatos, sabendo se ele poderia me atender, e conhecer a obra de Moacir Gomes partindo da figura humana dele, né, saber da sua história, quem ele era, né, além daquele personagem que eu conheci lá atrás no passado, né, porque a gente também tem uma ideia construída daquela pessoa, né, então eu fui me aproximando dele e foi um período extremamente rico para mim. E até agora, né, a gente já está em 2023 e eu tenho o prazer de estar sempre recebendo ligações, convites de pessoas de todo o Brasil, né. Tem menos de 2 meses que ligou um rapaz de São Luís, que está fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre ele. Também teve uma arquiteta do Rio, também estava fazendo uma pesquisa sobre ele. E essas pessoas me procuram para que eu compartilhe um pouco desse contato que eu tive, porque eu acho que eu fui muito privilegiada nesse sentido, porque ele não dividiu isso com muitas pessoas, né? Esses contatos na fase final da vida dele, né, da vida profissional dele, foram muito, muito particulares. E ele me recebeu, os primeiros encontros foram mais... Eu encontrei uma figura mais entristecida, né, especialmente porque quando eu comecei o trabalho, já tinha sido demolido, quando eu comecei a ter o contato com ele, né, de fato, o estádio já tinha sido demolido. Então, ele estava bem entristecido, ele estava frustrado, né, porque na cabeça dele o estádio era a única obra que ele achava que ia ser, se não eterna, mas que duraria bastante, né? Perduraria a vida dele, né? Ele iria embora e o estádio estaria aqui. E não foi o que aconteceu, porque, como ele me disse muitas vezes, as casas, elas vão sendo demolidas, vão sendo reformadas, vão virando comércios, e é mais difícil você administrar. E um bem que é um bem coletivo, né? É mais difícil. Então, ele tinha a expectativa de que aquele estádio ele não fosse demolido, não dessa forma, né? E não nesse tempo. Ana Zélia Maria Moreira, arquiteta aposentada do Serviço Público Estadual, né? E esse relato sobre o Castelão, né, que a gente chamava, ele me colocou desde o primeiro contato, né? Colocou, inclusive, que quando derrubaram, ele chamou o motorista dele e todos os projetos deles no carrinho de mão mandou botar no mato, né, como a gente chama. Ele me relatou que a monografia dele, que foi um ginásio, né, que o professor dele orientou. Veja a possibilidade de construir, de você, né, e realmente se combinou. Ele explorava muito o projeto do Castelão, que ele fez em parceria com Hélio, né, a questão das marquises, que para possibilitar nenhum torcedor ficar no sol, quer dizer, realmente, quando falava da arquitetura, ele trazia, e como foi amargo para ele, e dentro daquele processo, nas idas deles, quando a FIFA mandou ele fazer uma adaptação de acessibilidade, a possibilidade que ele fez, né, no projeto ele inseriu a questão da acessibilidade, que ele foi participar em Recife e viu que pelo cenário, né, lá ele ia perder e que perdeu. E ele tinha acabado de vir de um embate, né? Ele chegou a apresentar uma proposta para a FIFA, ele foi ao Rio de Janeiro, desenvolveu assim, um estudo
muito rápido e chegou a apresentar esse estudo para uma banca de arquitetos, engenheiros, e defendeu esse projeto e foi extremamente criticado lá, né, até descredibilizado, e isso ele contava assim com tristeza, porque até falava assim, talvez pela minha idade as pessoas achassem que eu não tivesse competência, não desse conta de fazer aquilo, mas eu daria. E eu não duvido. Eu não duvido, porque eu estive com ele durante 2 anos e meio aproximadamente, durante o desenvolvimento do trabalho. E eu já tinha visto a evolução do desenvolvimento do arquiteto Moacir Gomes, que passou de um arquiteto de prancheta para um arquiteto de AutoCAD, para um arquiteto de SketchUp, e eu cheguei a vê-lo projetando no Revit. Não com a mão ali no software, mas ele pensava, raciocinava e tinha pessoas que o auxiliavam nisso. Então ele passou por uma transição. Você imagina que quando ele começou a estudar, não existia computador. Não existia computador. E ele passou por todas as fases de evolução desse tempo, né? A partir de 2027, né? De 49, que foi quando ele começou a estudar a arquitetura, e até o fim da sua vida. Então, eu acho que essa foi uma primeira parceria, né? Uma característica que a gente percebe na obra dele, que ele era um arquiteto que ele trabalhava sempre em parcerias, seja com sua equipe estrutural, né? O Hélio Varela de Albuquerque, que foi um engenheiro que se foi muito moço, né? Muito cedo, e aí depois também com o engenheiro José Pereira, né? Que eles tiveram uma parceria muito profícua, né, até o final das suas carreiras, que foram longínquas, né, dos dois, vários projetos em parceria. E assim como os engenheiros, ele também teve parceria com vários arquitetos, né, vários arquitetos. Primeiro, quando ele retornou do Rio, né, num primeiro momento, ele faz uma parceria com o João Maurício de Miranda e o Daniel Holanda, né, que fazem o primeiro escritório chamado Planarc, né. E aí na Planarc eles começam a desenvolver vários projetos que são extremamente importantes, né, para a cidade. Depois, num segundo momento, a gente vai ter a parceria dele com o Birajara Galvão, no escritório UM Arquitetura, ou Arquitetura, né? E aí foi uma outra parceria que ele cita como extremamente rica para ele, porque o Birajara Galvão, ele mesmo o apresenta assim, né, como um homem extremamente elegante, refinado, mas muito ligado às questões culturais do Nordeste e daqui especificamente, né? O Birajara ele foi cenografista e foi também ator, né? Então, além de artista plástico, então era uma pessoa que tinha realmente um apreço à cultura muito grande. E isso foi muito importante para o Moacir, porque o Moacir passou muitos anos entre Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, né? Então, assim, a formação dele teve muito daquela efervescência da arquitetura modernista de lá, né? Mas aí como é que a cidade estava se desenvolvendo, quais eram os aspectos culturais, então ele mesmo relatava isso, né? Que essa parceria deles foi muito interessante nesse ponto de vista, porque o Birajara sempre somava muito nesses aspectos. Isso era muito interessante. E aí a gente vai vendo também outras parcerias, né? Tem um outro arquiteto que aparece já mais recente nos últimos projetos dele, especialmente os projetos esportivos, que é o arquiteto Eudes Galvão, né? E aí eles fizeram juntos o estádio Machadinho, o estádio Nélio Dias, o ginásio Nélio Dias, e aí a gente vê já uma outra participação mais vinculada também às
as parcerias que nasceram ali no meio público, né? Ele trabalhou muito também dentro das instituições públicas aqui em Natal, especificamente. Como ele estudou também, depois de ele ter se formado arquiteto, ele fez uma especialização em planejamento urbano, então ele voltou também com essas questões, né, fortes relacionadas ao crescimento, à elaboração de planos diretores, e aí isso veio, né, fazer com que ele também tivesse essa presença forte nos órgãos de planejamento aqui do nosso estado e da nossa cidade, mais especificamente. Creio que eu fui escolhida para falar sobre o Dr. Moacir pelo significado que teve o meu estudo da tese de doutorado, em que eu tenho como objeto de estudo o Instituto de Educação de Caicó, né? Então, considero relevante, né, a importância educacional ainda hoje para o Estado, tanto como obra de arquitetura, como o significado educacional para o Estado, desde os anos 60. O projeto do Dr. Moacir, a partir do final dos anos 50 e os anos 60, que foi inaugurado, a importância desta obra para o Estado do Rio Grande do Norte. A obra dele sempre me instigou, porque eu desde 10 anos de idade, eu vivenciava a belíssima obra de arquitetura, pelo porte, pela beleza do estilo, e eu fazia ginasial e não entendia. E sempre eu tinha uma curiosidade em chegando em Natal e fazendo curso de arquitetura, sabe? E servidora pública do Estado, que no cotidiano eu estava a ver os prédios escolares implantados nas cidades, e sempre fiquei fez parte dos meus estudos, né? E depois que eu fiz o meu mestrado, ainda mais essa intenção foi ampliada. E em um determinado momento, antes de 2014, na realidade eu entrei na seleção do doutorado em educação em 2014, eu falei com o Dr. Moacir, eu pretendo estudar o Instituto de Educação. Ele ficou muito feliz, né? E ele disse que estava já à disposição. Eu fiquei mais feliz ainda, porque eu senti, sabe, uma vontade, uma espontaneidade, como era bem característica dele, de fornecer as informações necessárias. A partir de então, 2015 e até 2018, quando foi a defesa, o Dr. Moacir foi sempre presente nesse trabalho. Era as visitas, eu chegava lá na casa do Dr. Moacir já com um questionário previamente elaborado, usei uma estratégia de fazer uma planta de locação, colocar fotografias, mas você não imagina o que era a riqueza. Cada foto que eu mostrava era detalhe que ele explicava, era da questão da construção, como foi articulado, o que significava, ou seja, eram horas de aula de arquitetura e de engenharia. Então, por várias vezes, umas 4 vezes só para colher informações, inclusive em 2017, no aniversário dele, levei o colega, o amigo dele, Dr. Vargas Solis, que inclusive o acompanhou na execução do Instituto de Educação de Caicó, o objeto da tese de doutorado, que Dr. Vargas era também meu chefe na Secretaria de Educação. Então eu convidei Dr. Vargas, hoje é aniversário do Dr. Moacir. 6 de junho de 2017, comemoramos junto, o Dr. Vargas levou uma garrafa de vinho, fizemos um registro fotográfico e ele muito feliz. Imagina como o Dr. Moacir era feliz falar sobre a obra dele e desde o detalhe, como ele foi convidado pelo então governador Dinardo Mariz em 1957 para elaborar, fazer o projeto do Instituto de Educação de Caicó. O Dr. Moacir era caicoense, né? Então foi captado no Rio de Janeiro, lá em Copacabana,
os colegas dizendo, olha aí, senhor governador. E a partir daquele momento ele já estava contratado para fazer o projeto. No outro dia já veio diretamente para Natal e posteriormente para Caicó, já para ver o terreno. Então, esses mínimos detalhes, doutor Moacir contava. Então, é uma memória viva e essa primeira obra, aí é que está a importância de trazer doutor Moacir com os dois complexos educacionais dos anos 50, da importância no conjunto de sua obra. A primeira obra pública, né, da rede de ensino estadual, a importância dos Institutos de Educação Brasileiro, o que significava para o Brasil dos anos 50, dos anos 40 e dos anos 50, o movimento desenvolvimentista, educação integral, né, e uma resposta a uma demanda social elevada, acima de 50%, de 40% de analfabetos, 40% de moradores, de habitantes na zona rural. Então, havia essa demanda. E o projeto de Dr. Moacir, ele veio materializar, veio realmente implementar aquela necessidade. Imagina o que eu vivenciei os primeiros anos do Instituto de Educação de Caicó, porque Caicó tinha, de porte, tinha duas escolas particulares, o Colégio Diocesano Seridoense, né, e o Colégio Santa Terezinha, instituições particulares. E a única instituição pública que era o Grupo Escolar Senador Guerra, com 4 salas de aula. Caicó, numa região do Seridó, em torno de 10 municípios, né, de significativamente em termos de porte, de população e com demanda, mas os alunos paravam no ensino primário porque não tinha instalações para funcionar, não tinha escola. Então o Instituto veio a atender. Agregado a essa questão da instalação, tinha a questão do transporte, porque o Instituto de Educação ele vinha com transporte, então possibilitava. Então a importância do equipamento do projeto do Dr. Moacir na área educacional como pioneiro, tanto pela sua expressividade da arquitetura modernista, né, inaugura a arquitetura modernista escolar com a obra do Dr. Moacir. Até porque a primeira obra modernista em Natal é a repartição do saneamento que foi construída em 1937. Então, ele é um marco da arquitetura modernista. Então, o salto que vai acontecer para uma instituição de porte de arquitetura modernista é com o projeto do Dr. Moacir, que é inaugurado em março de 1960. O projeto começa a ser desenvolvido em 1957 e conclui em 1960. Dr. Moacir começa a projetar o Instituto de Educação de Caicó ainda no Rio de Janeiro, porque ele tinha escritório instalado, tinha projetos em parceria com os amigos arquitetos, e em função dessa demanda de dois equipamentos de porte, o Instituto de Educação de Caicó e o Instituto de Educação de Mossoró, exigia que ele voltasse, até pelas circunstâncias, porque ele fez o projeto, o diálogo com os profissionais e a execução. Então, o Dr. Moacir vem para Natal, né, em função dessa demanda significante que foi o projeto e execução dos 2 Institutos de Educação de Caicó. Então, o cerne que eu trago da importância de Dr. Moacir, do conjunto da sua obra, das significativas, os projetos dele em Natal, de residências, né, de instituições, por exemplo, também a Faculdade de Odontologia, que ele fez nesse trânsito, ele começou a projetar lá no Rio e terminou aqui, mas em termos de repercussão assim, da questão educacional para a população, é significante. E ainda porque ainda permanece como 2 estabelecimentos de porte no estado do Rio Grande do Norte. Um complexo educacional de 5.000 e poucos metros quadrados, não é, né? Cada um com 24 salas de aula, é um equipamento escolar significativo, sem contar a estrutura que ele tinha, ginásio de esporte, blocos, o atendimento de práticas, de oficinas, né? Então, era o Instituto de Educação
de Caicó, ele foi projetado dentro das condições locais, semelhante primeiro correspondia à ideia de Anísio Teixeira, que era uma instituição de integração de ensino, né? E isso aí está, essa ideia da integração de ensino, ela vem materializada por Frank Lloyd Wright, em 1902, materializando as ideias de John Dewey, né? que Anísio Teixeira traduziu, era discípulo. Então, Anísio Teixeira se apropriou e participava desse movimento da escola da educação integral. O que é a escola integral? Os educadores acreditavam que a formação era necessário ser integrada. O jardim de infância, que hoje fala-se educação infantil, ensino fundamental, chamava de escola de aplicação, e a formação do professor, em um mesmo espaço. Então, a defesa de um espaço democrático, né? Era bem presente a questão da democracia, a presença da criança no jardim de infância, a professora lá, no mesmo espaço de sociabilidade. Então, tanto John Dewey como Anísio Teixeira defendia essa escola integrada. As escolas do CIEP do Rio de Janeiro, né, até então, alguns equipamentos construídos, essa resposta. E a importância do Dr. Moacir, porque materializou esta ideia, o casamento da ideia pedagógica e a arquitetura modernista respondendo essa proposta. Então, essa é a importância. E também o Instituto de Educação, ele tem todo um significado, tanto na época, né, quando foi implantado, e ainda tem, porque hoje ainda funciona como escola de educação profissional, para o estado do Rio Grande do Norte. O Ateneu já havia sido projetado, construído em 1947 e terminou de construir, inaugurou em 1954. Mas é outro estilo de arquitetura, né, proto-modernismo, ou seja, é antes do modernismo, e projetado por um desenhista. Não quero desqualificar a categoria de desenhista, mas a importância do Dr. Moacir em ser o arquiteto pioneiro, a hegemonia da arquitetura modernista, né, chegando no Rio Grande do Norte. E outra coisa, ele projetou dois equipamentos, que são o Instituto de Educação de Caicó e Mossoró, para ser implantado no interior do estado. Uma situação, eu coloquei até que a população rural era mais de 50%, né? Então essa demanda da zona rural, para cidades polos. A importância do Dr. Moacir, ele materializa as ideias pedagógicas vigentes nos anos 50, encadeada por Anísio Teixeira, e ele materializa. Então, essa materialidade que está a importância de Dr. Moacir. Nos nossos contatos, eu perguntava, Dr. Moacir, o senhor conversou com Anísio Teixeira para ter elementos para projetar os institutos de educação? Ele disse, não, Ana Zélia, eu recebi um folheto por meio do secretário de Educação, que era Tarcísio Maia, e eu projetei. E o Instituto de Educação nos anos 50 já era disseminado no Brasil, porque ele vem da reforma do ensino primário, né, e do ensino normal brasileiro dos anos 40. Então, em algumas capitais havia Instituto de Educação. Tem um fato curioso. O de Mossoró, o Instituto de Educação de Mossoró, era para estar atendendo como Caicó. Em um mesmo espaço está o Jardim de Infância, a Escola de Aplicação e a Escola Normal. Em Mossoró aconteceu um fato, que é o Jardim de Infância. Dr. Moacir não precisou colocar o Jardim de Infância no complexo, né, no mesmo espaço, porque em 1953 haviam construído um Jardim de Infância. Então, considerado que já tinha um Jardim de Infância. E também, quando começou a funcionar o Instituto de Educação nos anos 60 de Mossoró, a demanda era do ensino ginasial. Então, porque cada localidade, as escolas funcionam de acordo com as condições, né? E logo em seguida que o Dr. Moacir
terminou a construção do Instituto de Educação, o doutor Vargas projetou o Eliseu Viana de Mossoró, que o Eliseu Viana era para ser um Instituto de Educação. E se hoje a gente analisa a organização espacial, era um Instituto de Educação, ou seja, traz um segundo Instituto de Educação para Mossoró, com a mesma organização espacial, né? Mas, nesse momento, quando terminou a construção, que é um belíssimo prédio, projeto de Dr. Vargas, belíssimo, belíssimo, veio a reforma profissionalizante. Ela transformou-se em uma escola de ensino profissional e não mais Instituto de Educação. Porque os Institutos de Educação, eles foram extintos em 1971. Né? Então, pouco tempo de que o Instituto de Educação de Caicó começou a funcionar como Instituto de Educação, naquela configuração de jardim de infância, né, aquele atendimento da integração de ensinos, né, porque o sentido é integrar os ensinos, né, do jardim de infância à formação de professores, aí foi extinto em 71, com a lei, né, dos governos militares. Então, morreu a proposta de Instituto de Educação em 71. Outra questão, outra importância da obra do Dr. Moacir, que eu estudei detalhadamente na análise do estilo, da expressão e da organização espacial, era a representação simbólica. Eu perguntava ao Dr. Moacir que importância, que lindo essa marquise da entrada do Instituto de Educação. Eu estou percebendo que o senhor saudou os professores, tem um simbolismo. Aí ele, esse sentido, aí ele ia me explicar como aquela marquise foi pensada juntamente com o calculista Hélio Varela, que era seu parceiro dos projetos, né? As passarelas, porque o que é que representa integração no projeto Dr. Moacir do Instituto de Educação de Caicó e Mossoró? A integração que estava na proposta pedagógica, integração de ensino. Como o Dr. Moacir materializa isso? Através das passarelas, integrando os blocos, e no sentido vertical, integrando por rampas. A edificação construída em 1960, totalmente com o condicionante acessibilidade. O usuário poderia se deslocar no sentido vertical de 3 pavimentos em rampa, está lá hoje presente, né, belíssimas rampas, ou por degraus. Ou então, através de deslocar por passarelas integradas e passarelas cobertas. Só para você ter uma ideia, o jardim de infância era integrado ao ginásio de esporte por uma grande passarela coberta. Isso significa integração do ensino, né, porque o aluno saía lá do seu espaço, que ele estava com o seu parquinho, e ele poderia ir para um grande evento, né, mas coberto, protegido, né, e ia para lá. Então, isso é a materialidade da ideia de integração de espaço, materializada pelo projetista Moacir Gomes no projeto. Então, a partir de então, Caicó começou a haver as disputas futebolísticas, os embates de torcida de Santa Terezinha e do Colégio Diocesano, no ginásio do Instituto de Educação. Então, realmente, essa importância do que a obra de Dr. Moacir possibilitou à educação. E ainda hoje, considera-se um dos equipamentos educacionais de porte do Estado, esses 2 institutos de educação, Caicó e Mossoró, obra de Dr. Moacir. Então, assim, para retomar um pouco, né, dessa trajetória dele em parcerias, a gente pode falar um pouco de algumas obras que são importantes, e algumas delas estão ainda erguidas, né, aqui na cidade. Eu acho que é importante a gente lembrar um pouco, né, e imageticamente a gente passar e olha ali, esse é um projeto de Moacir, esse é um projeto de Moacir, então, e de seus parceiros, né, porque não era só dele, era com outras pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, a Faculdade de Odontologia, né, que é um edifício que ainda está em uso e com pouca mudança, especialmente fachada, né, ele teve algumas mudanças internas, mas ele ainda se encontra bem conservado. O projeto onde nós estamos, né, que é aqui a ABB, é um projeto
os dois projetos dele em parceria com João Maurício de Miranda e Daniel. E nessa leva também entra o projeto do DER, né, que fica ali na Salgado Filho. E aí a gente vai passando por alguns projetos em parceria também com o Birajara Galvão. Então, com o Birajara, a gente tem o projeto da COSERN na Cidade Alta, tem o projeto de onde hoje funciona o CREA, né, o Conselho de Engenharia, que era a antiga mineradora Tomás Salustino, né? E aí é interessante porque ele fez o projeto em parceria com o Birajara da parte antiga, e aí quando o CREA fez a reforma, já bem mais recente, ele fez os auditórios, o anexo, né? E foi uma junção muito interessante porque você vê que as duas obras elas dialogam, elas têm uma linguagem bem semelhante. Um edifício também que é bem emblemático para a cidade, eu acho que muita gente conhece, é o edifício Barão do Rio Branco, na Cidade Alta, né, que foi um projeto também em parceria com o João Maurício. Aí a gente tem os projetos institucionais do SESC, do SENAI, em parceria com o Birajara Galvão. E a gente vai ter projetos esportivos, né, como o Estádio Nélio Dias, o Ginásio Nélio Dias, o Machadinho, né, que também foi demolido, né, para a construção da Arena das Dunas. Esses projetos esportivos mais recentes já foram com contribuição, né, e parceria do arquiteto Eudes Galvão. O Centro Administrativo foi um projeto em parceria com o arquiteto Birajara Galvão, e esse também é um outro projeto que ele também falava assim, com uma certa frustração, né, porque eles foi um projeto muito bem elaborado do ponto de vista dos estudos, eles estudaram topografia, estudaram lugar, era uma área ali extremamente alagadiça, e aí eles fizeram o espaçamento dos edifícios, a quantidade de edifícios, e na hora que esse governo muda de uma gestão para outra, começam a ser, primeiro foram alterados projetos sem a autorização deles dois, né? E aí eles foram aproximando prédios, mudando o prédio de lugar, aumentando o número de prédios. Então, essas modificações acabaram gerando alguns problemas que depois entram na conta do arquiteto sem de fato ter sido, porque o projeto não foi concebido daquela forma, né? Então, houveram alguns problemas ali, especialmente com relação à drenagem, né, no centro administrativo, por ser uma área alagadiça, e pela construção não ter sido exatamente como foi projetado, né? Dr. Moacir, ele é arquitetura e urbanismo, né? Ele traz a escola carioca, né? A arquitetura modernista, a expressão através dos seus projetos, né? As áreas que os projetos institucionais, educacionais e de residências particulares, mas também o Dr. Moacir tem uma atuação no urbanismo. Veja o projeto de Potilândia. Nesse dia, no meu primeiro contato, ele disse assim, Ana Zélia, por que você circula ali em Potilândia, você tem as praças explicando. Eu morei em Potilândia, Dr. Moacir, eu me lembro que uma casa que eu morei tinha 11 metros de terreno de recreação para as crianças. Aquela preocupação, né, a qualidade de vida, né? E ele explicava detalhe. Potilândia, que é o segundo conjunto habitacional de Natal, foi projeto do Dr. Moacir. E primeiro foi Cidade da Esperança, e ele explicar o que ele estava propiciando, uma qualidade de vida, a questão da circulação de ar, a localização das praças, sabe? Pode perceber que é um conjunto que não se verticalizou e tem uma qualidade diferenciada. O projeto dele. Então, tanto a preocupação que ele tinha nos projetos de residência, como do coletivo, que é, por exemplo, de um conjunto de Potilândia. Então, assim, são inúmeros projetos residenciais que a gente vai ter, tanto projetos isolados, né? Casas que venham aqui na Avenida
Hermes da Fonseca, de Petrópolis subindo, né? Então, muitas dessas casas, infelizmente, foram demolidas, né? A maioria, a grande maioria. Mas a gente teve também contribuições importantes nos conjuntos habitacionais. E essas continuam vivas. E a gente pode encontrar, né, por exemplo, o Conjunto Ponta Negra, a gente consegue encontrar casas originais, sem nenhum tipo de reforma. A gente consegue encontrar no Ipaze, que é um conjunto aqui em Potilândia, né, conjunto de casas em Potilândia. E esses projetos, eles também já tiveram uma concepção bem diferente, né, de projeto. E além dessas casas de conjuntos, ele fez algumas casas particulares, né, das quais eu estudei algumas, né, que faz parte de um conjunto de casas ali em Candelária, próximo ao shopping Via Direta. E essas casas foram particularmente interessantes, porque era de uma mesma família, uma espécie de condomínio, né? E naquela época ele não chamava de condomínio, era um centro residencial, ele chamava de centro residencial, porque era de uma mesma família. Mas cada casa, ela tem seus aspectos diferentes, né? São casas de alto padrão, então a gente vai ter, por exemplo, uma que foi feito, a primeira que foi construída, né, que foi a pessoa que procurou ele para fazer esse projeto. Ele vinha da fazenda, então assim, ele tinha essa necessidade, ele tinha essa intenção de fazer uma residência que tivesse mais a cara dele, né? Então o Moacir, ele consegue colocar isso no papel, de trazer a fazenda para a cidade, né? E no mesmo condomínio, no mesmo centro, a gente tem uma outra casa que já tem características bem mais arrojadas, bem mais contemporâneas para aquele período da década de 70, né? A gente está falando aqui contemporâneo, mas lá, naquele período, né? E quando eu visitei essas casas, foi algo que me chamou bastante atenção, porque os moradores, eles colocavam essas particularidades, como eles se preocupavam em trazer esses aspectos, né? E aí, algo que ele me trouxe nas entrevistas, e que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, nunca marquei reunião para definição de um projeto residencial particular num restaurante ou num evento social, não. Tem que ser na mesa de jantar da família, porque ali eu estou observando tudo. Como é que é a dona de casa, se ela é aquela que usa a cozinha mesmo, ou se ela é aquela que tem uma cozinha para mostrar as visitas e outra lá atrás para fazer, se é aquela pessoa que a família brinca ali, as crianças brincam na sala, ou se é tudo mais regrado. Então, naquele momento, daquele primeiro contato, eu vou começando a perceber como é a dinâmica daquela família, né? Como é que aquela família vive, o que é que ela gosta, como é que ela realmente vive na sua intimidade, utiliza o espaço na sua intimidade. Eu achei isso muito interessante, né? E esse é um aspecto que eu guardei, né, dessas conversas. Um outro aspecto que eu acho interessante ele disse que com tantas parcerias que ele fez, né, que ele trabalhou ao longo da sua trajetória, ele disse que nunca se desentendeu com nenhum colega por causa de projeto. Às vezes estavam batendo cabeça, um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito. E aí ele disse que, às vezes, dizia, não, tá bom, chega. Por hoje é só, vá para sua casa, você pensa mais nisso, eu vou para minha casa, eu penso mais nisso, e aí amanhã a gente senta e vê as ideias e o que for melhor a gente decide. E eu achava isso muito, muito, muito interessante, né? As obras de Moacir, ele tinha como uma característica, que é uma característica do modernismo, muito funcionalismo. Então, isso dele dizer que ele observa a dinâmica de uma casa para conseguir fazer o projeto de acordo com o que aquela família utiliza, já é um exemplo disso, né? Mas a gente tem isso também nas edificações institucionais, né? Quando a gente visita o centro administrativo até hoje, a gente consegue perceber algumas soluções que ele fez naquela época que a gente já observa que foram bem pensadas estrategicamente.
Por exemplo, no centro administrativo, a gente vê isso por meio dos acessos, os acessos das autoridades, né? Você tem a rampa principal na frente, você tem o acesso principal, mas você tem escadas, mais de uma, porque uma para o público e outra para as autoridades. Para que, se de repente a autoridade quisesse chegar, mas não atender naquele momento, porque estava com outras questões internas, não teria aquele fluxo cruzado, né? Então, o funcionalismo, com certeza, é uma característica. Outra característica é a questão da tectônica, que é bem presente, essa questão estrutural, né? Ele tinha, no desenvolvimento dos seus projetos, sempre muito casado o projeto e a estrutura. A gente consegue perceber que era tudo muito orquestrado, né? Muito orquestrado. E aí a gente vê isso, um resultado muito harmônico depois, né? Quando a gente percebe que a arquitetura ela não é basicamente ali algo ornamental, né? Ela tem realmente uma função. Em um outro momento, mais no início, a gente tinha algumas características que a gente pode observar, por exemplo, na faculdade de odontologia, também no centro administrativo, que a gente chama de envelope, que é, por exemplo, na faculdade de odontologia a gente tem o edifício e aquela parede de cobogós na frente, envelopando o edifício. No centro administrativo a gente também tem, né, com os brises, né? Então a gente tem o volume do edifício e a gente tem aqueles brises. Isso eu também percebi em outros projetos que ele fez, especialmente institucionais. Era uma característica bem utilizada por ele, né? Eu acho belíssimo. Eu faço uma leitura do centro administrativo como se fosse duas telhas, côncava e convexa. É muito belo. E internamente também é muito bonito. Você tem um aspecto Tem um aspecto interno de visibilidade impressionante. Você poderia estar em qualquer espaço ali, em qualquer pavimento. Eu trabalhei 35 anos ali, né? E aí eu gostava muito de ficar para a varanda. Você ficava apreciando o jardim no térreo, né? E você observava também o último pavimento. Uma integração presente no projeto dele de educação, né? O centro administrativo é o centro, né, de gestão e administração do governo. Então, são aspectos, a questão da visibilidade do Dr. Moacir, né, a sensibilidade dele aí, está presente no centro administrativo, né? E as respostas que ele deu ao funcionamento para uma instituição nos aspectos administrativos, né? Ele deixou livre para ocupar de acordo, né, com a necessidade. O centro administrativo, realmente, principalmente o bloco de educação, né, que eu trabalhei, em ver o Instituto de Educação e analisar tanto a organização espacial que tem essa questão da integração, eles são semelhantes, né? E são obras, né, modernistas, né? O projeto do pórtico dos Reis Magos, né, que fica na entrada da cidade, vindo de Parnamirim, é um projeto do Moacir Gomes com o engenheiro Zé Pereira, né? Eles fizeram mais uma vez em parceria. Também houve a participação, né, o projeto a participação do arquiteto Eudes Galvão nesse projeto. E ele é um projeto que ele tinha bastante orgulho, porque acabou se tornando a maior estrutura em balanço da América Latina, né? Eles foram nomeados, né? Ganharam esse título. E foi um projeto que foi também muito bem estruturado nesse sentido. E aí mostra um outro aspecto também da obra do arquiteto, que não se resume apenas à arquitetura, ao planejamento urbano, aos conjuntos habitacionais, aos edifícios institucionais, mas aí a gente vai entrar já no monumento, no projeto de um monumento. E isso acaba também revelando um lado lúdico, né, da obra dele, porque no projeto ele contemplou, embaixo ali da estrutura que a gente vê, né, existe uma urna,
embaixo da estrela ela existe uma urna em que ele idealizava que fossem guardadas relíquias da cidade, né? Isso acabou não funcionando na prática, eu acho que até pela própria equipamentação, né, do espaço e tal, não houve um amadurecimento desse projeto nesse sentido, então acabou não sendo utilizado, mas ele tinha essa ideia que aquilo ali servisse também para guardar, né, objetos que fossem importantes para a história da cidade, isso é muito interessante. E aí também representa uma certa frustração, porque ele, ao mesmo tempo que concebeu aquela estrutura que para ele era motivo de tanto orgulho, né, pela sua inovação estrutural, o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, né, o Zé Pereira, ele fala do dia que foi finalizada a cura da estrutura, que ele foi para lá de madrugada, num guindaste e tal, e subiu em cima da ponta ali do pórtico e sentou em cima como se fosse um cavalo, né? Ele contou isso num evento em que o conselho homenageou o arquiteto Moacir Gomes e foi um depoimento muito emocionante, inclusive ele, o Zé Pereira se emocionou bastante, né? Relembrando esse fato, os dois se emocionaram bastante e a gente que estava presente também, porque é como se fosse ali, ele contando ali, narrando, né, aquele momento de ápice, de alegria deles terem conseguido construir aquilo, né, os dois já numa fase bem madura da sua atividade profissional e realizar aquele feito. E aí a estrela foi inaugurada e logo depois o Moacir, ele disse que ia abrir o jornal um dia e tinha uma crítica, né, ao projeto, chamando o projeto de carrapicho gigante, né, que o monumento era um carrapicho gigante, não tinha nada de estrela, parecia um carrapicho gigante. E eu não sei quem escreveu, né, isso, ele não me contou a fonte, só disse que expressou, né, o sentimento que ele tinha tido ali naquele momento. E aí eles, caramba, a gente passa tanto tempo pensando numa coisa e acaba, né, tendo uma crítica desse nível, né, desse porte. E aí mostra sempre também esse outro aspecto que a gente também está sujeito, né, enquanto arquiteto, de ter sempre uma avaliação negativa daquilo que a gente faz, né, com tanto empenho. Olha, eu vejo a obra do Dr. Moacir um compromisso de cidadão, né, de uma pessoa sensível, né, comprometida. Duas características que esses anos de convivência com o Dr. Moacir, que eu sempre observei, a simplicidade do Dr. Moacir e a humildade. Desde o primeiro contato que o Dr. Moacir, eu pretendo desenvolver um estudo acadêmico sobre o Instituto de Educação. Ele se dispôs, como eu já relatei, horas e horas a conversar com o Dr. Moacir. E a conversa do Dr. Moacir não era só sobre o Instituto, era uma história de vida, né? Ele trazia... Era muito gostoso, sabe? A gente sentia como ele estava alegre em falar das duas paixões, grandes paixões, a música, que ele queria ser cantor, e isso ele relatou detalhadamente porque foi para o Rio de Janeiro para morar com o tio, né? E depois terminou fazendo curso de arquitetura por incentivo do tio, sua paixão pelo futebol. Inclusive, praticamente todos os contatos ele falava sobre o futebol. Inclusive, no último contato que eu tive com ele disse, eu me lembro da Copa do Mundo de 1958, eu tinha 10 anos. Então, a música e o esporte, então a arquitetura, ela mesclava, né, a vida de Dr. Moacir. E ele relatava, né, olha, nesse momento estava assim, era uma memória, sabe, exemplar. Dr. Moacir realmente, aí esses dois aspectos, a humildade, porque ele nunca foi dizer assim, não posso atender hoje, não. Qualquer hora que eu chegava lá, já batia na porta, ele atendia, a gente ficava horas e horas falando, e ele, eu estou muito feliz, né? Era assim. E simplicidade, né? Humildade, a simplicidade, sabe? E ele, creio que ele sabia da importância do que a obra, o legado dele, mas ele nunca foi assim, sabe? Até porque a Dr. Moacir, uma característica muito forte e presente, que ele sempre trabalhou com colegas, e isso eu trago na tese de doutorado,
Dr. Moacir como intelectual, né? Intelectual, que eu trago um teórico que o considerando um intelectual pelo engajamento que ele teve com as ideias que ele defendia. Dr. Moacir, da formação acadêmica da Escola Carioca no Rio de Janeiro, ele teve essa rede de sociabilidade, com o convívio que ele tinha com os colegas, com os professores. Dr. Moacir, a rede de sociabilidade que ele estava inserido e se inseriu no Rio de Janeiro com os colegas, fazendo as grandes obras que Dr. Moacir fez. Ele terminou em 1954 e só voltou assim, para instalar a moradia em Natal em 1959. Então, esse período, Dr. Moacir estava no trans, projetando para o Rio de Janeiro obras significantes e também os projetos, né, que ele já havia, os dois Institutos de Educação, a Faculdade de Odontologia. Então, ele tinha uma rede de sociabilidade, colegas profissionais, né? Nenhum momento o Dr. Moacir se colocava, eu fiz esse projeto, não. Ele colocava o meu parceiro, Hélio Varela, Vargas Solis, e ele pontuava, ele estava presente, ele denominava quem estava presente com ele. Então, isso é uma característica de intelectual. Então, eu quero inserir um aspecto que eu acho de grande importância, é considerar Moacir Gomes como um intelectual da arquitetura. Nesse aspecto dessa rede de sociabilidade que Dr. Moacir estava inserido. Dr. Moacir nunca veio para Natal assim, abriu um escritório sozinho. O grande colega dele, o companheiro dele, foi inicialmente Daniel Holanda, né, que foi o primeiro escritório que ele instalou, depois veio João Maurício, depois o Birajara Galvão. Então, esse é um aspecto de engajamento, né, que Dr. Moacir, que o faz intelectual. Né? Então, em se debruçar o que significa intelectual naquela questão do engajamento de uma ideia, né, tem fortemente essa característica do intelectual. Os relatos do Dr. Moacir sobre a participação, a presença dele na escola de engenharia, foi assim de uma presença e de um compromisso, né? Porque Dr. Moacir se demitiu da universidade para não levar os alunos dele presos nos anos 60. Foi, ele me disse. Me contou, olha, a primeira visita que eu tive foi Tantaçu, ele disse, Ana Zélia, eu tinha muita amizade com os coronéis, mas eu disse, olha, não vai levar nenhum aluno meu preso, eu me demito. E ele se demitiu da escola de engenharia. Ou seja, ele enfrentou um sistema, né? O Dr. Moacir era professor da escola de engenharia. Passou a turma para outro colega, mas disse, daqui não leva nenhum. A escola de engenharia é a primeira edificação da universidade, né? Que a escola de engenharia vem do Instituto de Educação. Eu ressalto, né, assim, algo que para mim foi muito rico de acompanhar. Até o final da sua vida, né, a sempre generosidade gigante que ele tinha de nos receber, né, tanto eu como uma outra pesquisadora, né, que também fez um trabalho sobre a obra dele, a arquiteta Ana Zélia, e ele sempre nos recebia muito bem e era extremamente inspirador para a gente vê-lo, né, chegando perto dos 90 anos naquela mesa de trabalho, que eu nunca cheguei lá, encontrei Moacir sentado numa rede, deitado numa cama. Ele sempre estava esperando a gente, alegre por nos receber, sempre muito ativo até o final, sempre com ideias novas, contando que alguém tinha ido buscá-lo para ver um terreno em algum lugar, para ele avaliar, ver se o terreno era bom, se o terreno era ruim. Extremamente antenado com a política brasileira, meses, né, antes dele se encantar.
ele ainda me enviava matérias de jornal, mensagens no celular, né, com notícias sobre política, às vezes uma piada, né, engraçada, assim. E ele era uma pessoa muito divertida, assim, muito carismático, e parece que eu estava ali incluída num grupo de amigos, né, que eu acho que ele acabou me tendo, assim, já no final de sua vida. Eu acho que tantas visitas que a gente fez, tantas conversas que a gente tinha, que a gente realmente construiu essa relação. E para mim foi extremamente importante conviver com essa figura, né, desde o início da minha carreira até o final da carreira dele. E para mim realmente é um privilégio poder ter essa honra. Inclusive, no último contato que eu tive no mês de uma semana antes do Dr. Moacir, eu cheguei, o Dr. Moacir estava alegre, num ambiente lindo, sabe, na casa dele, e eu quis entrar falar sobre arquitetura. Ele fez não. Então, ele se pronunciou, né, que não gostaria de falar arquitetura. Mas, veja como é forte a questão dos amigos. Ele disse, Vargas, cadê Vargas? Dr. Vargas havia morrido há pouco tempo. O Dr. Vargas faleceu de Covid. Aí eu disse, eu vou procurar Dr. Vargas, mas se eu não achar Dr. Vargas, eu vou trazer João Maurício, que era outro companheiro dele. Então, a gente se despediu por um até logo, né? E com o meu comprometimento de levar João Maurício para visitá-lo, porque eu fui visitar Dr. Moacir, dentro de uma programação do CAU, que estava se organizando para comemorar os 95 anos dele, né? Então, assim, como fazendo como de espectador, como estava a situação de saúde do Dr. Moacir, eu fui visitá-lo, né? E realmente ele estava disposto, né, alegre. Possivelmente ele ia falar do que ele gostava mais de falar, que era da música, do esporte, exceto da arquitetura, porque eu senti que ele não estava querendo. Esse aí, sabe? Mas ia acontecer esse registro, o que a gente estava pretendendo comemorar, os 95 anos do Dr. Moacir, o arquiteto, pioneiro, nosso colega, naquele momento, e a gente estava pensando. Mas uma semana posterior, o Dr. Moacir deixou comigo uma lembrança muito gostosa, um aprendizado, sabe, um legado que vai ficar para sempre na arquitetura e como ser humano, né, ser humano. Eu me lembro que no dia da minha defesa, eu ia defender na universidade, num espaço de sala de aula. Eu disse, eu não quero defender numa sala de aula, eu quero defender no auditório, porque vai vir uma pessoa de muita importância desse meu objeto de estudo, é Dr. Moacir. E ele vai ter que vir com plena sensibilidade nesse espaço. Então, eu consegui, assim mesmo na universidade, não, cabe todo mundo nesse... Não, eu quero um auditório. E o auditório do Centro de Educação. Porque não ia só Dr. Vargas, ia Dr. Vargas também. Dr. Vargas e Dr. Moacir iam e como foram, né? E aconteceram fatos nesse dia que quando eles chegaram bem cedo para assistir a apresentação, inclusive eu me dispus, coloquei uma colega para buscá-lo, dar o apoio, né? Dr. Moacir, as conversas que as minhas amigas diziam que Dr. Moacir e Dr. Vargas observavam o prédio do auditório, sabe? Aquele discurso técnico, isso aqui deveria ser assim, aquele diálogo. Ou seja, uma prática que eles tinham do diálogo entre profissionais. Até isso a gente toma como experiência dessa permanência, desse momento ímpar que a gente teve com o Dr. Moacir. E quando terminou lá a defesa, ele disse, Ana Zélia, você fez o trabalho e o pessoal querendo me elogiar, Dr. Moacir, o senhor é autor do projeto, autor do projeto, sabe? É muito significante, sabe? Eu realmente não me arrependi de fazer a escolha, porque realmente eu queria estudar esse casamento de educação e arquitetura, que foi e é todo o meu percurso profissional, né? E com o Dr. Moacir nesse conjunto da obra, né? Mais feliz ainda, né? E mais rico essa observação
do legado do Dr. Moacir como profissional da arquitetura em todo o urbanismo, nos projetos e o que ele deixou no estado do Rio Grande do Norte. Pois é, além disso, por exemplo, aqui em casa, a gente sempre associa, porque eu falo tanto em Dr. Moacir e Anice Teixeira, porque a gente não chama a rua Miguel Castro de Miguel Castro, é a rua da Caixa d'Água do Dr. Moacir. Você veja o simbolismo de uma obra dele, né? A Caixa d'Água, né, da Miguel Castro, que é projeto do Dr. Moacir, é bem marcante ali, como a Caixa d'Água da cidade de Currais Novos. Né? O prédio lá da Caerne tem aquele pano de cobogó, é marcante. Então, a obra, você de longe vê, que beleza. A fachada da Faculdade de Odontologia, naquele cobogó também. Então, as respostas que o doutor Moacir dava é marcante, né? E está aí, né? Porque a arquitetura, você é presente, é visual, né? Essa linguagem plástica, né? E marca a memória, né, das pessoas e é bem presente na vida. Eu me sinto muito, muito, porque vocês imaginem que eu comecei a conviver com ele, né, na minha vida profissional em 97 e o último contato que eu tive com ele foram poucos meses antes dele falecer, né, já com mais de 90 anos. Então, se a gente fizer essa matemática aí do ano que ele faleceu, né, foram muitos anos. Mesmo que a gente não tivesse um contato direto, né, no início foi algo mais assim, de eu assisti-lo, né, e ter aquela admiração, ao longo do tempo de ir estudando ele, de ir nutrindo essa admiração e depois de eu chegar realmente a conhecê-lo e conviver e partilhar, né, e de ouvi-lo também. Muitas vezes ele recebia a gente meio tristonho e aí depois ali já começava a se animar e eu via que ele enchia os olhos lembrando daqueles projetos, daqueles momentos e aquilo trazia um novo fôlego, um novo ar, né? E foi muito bom fazer parte disso tudo, muito bom. O legado de Dr. Moacir, materializado nas obras, né, que foram pensadas, implantadas e estão aí, apesar de muitas não foram destruídas, né? O legado como ser humano, né? Esse aspecto de um homem simples, mas desprovido sabe, alegre. Assim, Dr. Moacir viveu quase 95 anos, mas isso aí, a vida é para ser curtida. Por isso que ele explorava tanto a questão do esporte, que ele gostava. Né? Eu gosto de esporte. Veja aí, né, o que foi o Machadão, quer dizer, ele defendeu, né, e tanto. A música é alegria, né? E a simplicidade, a espontaneidade, e ele dá um recado para todos nós. Um percurso muito bonito, né, e exemplar. Dr. Moacir nos deixa realmente um grande legado em todos os aspectos, ser humano, profissional, que nós temos que realmente a espelhar em Dr. Moacir.